Bom dia, pessoal, muito bom dia a todos. Estamos dando início à nossa reunião matinal. A semana mais curta, a semana de feriado, mas enfim, ainda tem bastante coisa para acontecer nesse mercado. Na verdade, nem tanto assim, a agenda mais fraca ao longo da semana, mas a gente tem coisas importantes para comentar, como China voltando aí de um feriadão prolongado, isso sim que é feriado, o Daniel Cunha até comentou, isso sim é que é feriadão, ou seja, uma semana toda de feriado, nada mal lá para os chineses, mas voltando, o minério de ferro também teve uma mexida, daqui a pouco o Daniel comenta um pouco a respeito. A agenda, conforme eu falei para vocês, não é a mais relevante, a gente já teve agendas mais pesadas, mas ainda assim, vale a gente ter sempre em mente e tem contexto o que a gente espera para o dia de hoje. Então, nesse sentido, vamos falar com o Francisco Alves, o Chico, da XP Interflows, que vocês já estão acostumados a ouvir. O Chico vai falar um pouco sobre essa agenda. Fala aí, Chico, bom dia. Muito bom dia, meu caro Will, muito bom dia, XP, muito bom dia a todos, boa semana a todos. Realmente, como você comentou, a agenda é bastante fraca neste início de semana. Nós tivemos aí vários eventos, vários importantes indicadores no final da última semana, reunião do Banco da Inglaterra, do BCE, Banco do Japão, aqui no Brasil o IPCA e nos Estados Unidos os dados do desemprego, a taxa de desemprego e o payroll. E neste início de semana nós teremos aí uma agenda bastante vazia. Hoje nenhum indicador será anunciado, nada previsto nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, dia 8. Também amanhã, terça-feira, dia 9, nenhum indicador, nenhum dado será disponibilizado na agenda de indicadores nos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos hoje é feriado, é meio feriado, dia de Columbus Day. A expectativa é que os mercados de bônus, os órgãos do governo e as empresas não funcionem. Mas o S&P está funcionando normalmente e a Bolsa deverá também funcionar em horário normal, portanto, alguns mercados como de bônus e órgãos do governo não funcionarão, mas as bolsas e o S&P deverão funcionar normalmente. Nós teremos aqui no Brasil reunião do Copom na terça e quarta-feira, respectivamente, e na Ásia nós teremos indicadores importantes já no final desta semana, quando nós teremos o feriado aqui no Brasil, a balança comercial chinesa na sexta-feira e no final de semana dados de inflação na China. Portanto, vamos acompanhar aí a semana bastante intensa já a partir desta quarta-feira, meu caro Will. Tá ótimo, então, Chico, muito obrigado, uma excelente semana para ti. Muito obrigado a você também e a todos. Bom, pessoal, para falar um pouco mais sobre esse contexto macro, já vamos lá para a nossa área de análise, falar com o Daniel Cunha, que estava com inveja lá dos chineses com relação a esse feriado, mas para nossa alegria, para a alegria de todos, a gente tem um feriadinho aí na sexta-feira, para poder dar uma descansada, recarregar as baterias. Cadê o Daniel na tela? O Daniel falou também do minério de ferro, depois eu vou pedir para te botar aí o gráfico, não sei se está engatilhado, mas enfim, puder falar também do minério. Valeu aí, Daniel, fala aí. Bom dia, Will, bom dia, XP. Pois é, Will, cada um com o feriadão que merece, né? Essa semana a gente tem sexta-feira, nossos mercados não abrem, feriado. E enquanto na China, feriadão significa uma semana. A gente comentou que semana passada mercados chineses não abriram durante a semana inteira, então a gente perdeu um norte importante, que é o índice acionário chinês, né, principalmente que costuma guiar muito a nossa Vale aqui, e os preços de minério de ferro que são cotados lá na China, os preços de minério de ferro referentes à Vale. Bom, pessoal, a Bolsa da China voltou hoje, até abriu em campo positivo, mas cedeu os ganhos e fechou com uma contração de 0,56%. Com isso, bolsas na Ásia tiveram uma sessão negativa, mas vale a pena comentar, minério de ferro que também ficou uma semana sem ser negociado, apareceu o primeiro negócio hoje e foi cotado com uma valorização de 6%, o minério de ferro voltando para casa dos $110, movimento importante. Vamos ver como é que vai se desenrolar nas próximas semanas, mas fica aí uma evidência, pelo menos nos mercados asiáticos, mais positiva para a nossa Vale. Conforme o Chico já comentou, semana mais vazia de indicadores, né, aquela ressaca depois do dado tão aguardado do mercado de trabalho nos Estados Unidos, né, que veio um número um pouco conflitante, alguns sinais positivos, outros negativos. Mercados ameaçaram a reagir positivamente, mas depois cederam. Essa semana, indicador econômico, não temos nada de muito relevante, né? Saindo da agenda econômica, vale a pena frisar que amanhã começa a temporada de resultados das empresas norte-americanas, um calendário bastante importante, né, que inaugura, como costuma ser inaugurado
pela divulgação da Alcoa, está marcada amanhã após o fechamento dos mercados. Na Europa, espera-se muita notícia. Amanhã o FMI vai divulgar seu relatório de projeções econômicas. Merkel está visitando a Grécia, já foram separados cerca de 6 a 7 mil homens para para realizar a segurança da Grécia. Então espera-se uma semana de muito tumulto. E na nossa parte aqui, agenda política também importante. Quarta-feira à noite, o Banco Central estará reunido para decidir o futuro da nossa política monetária. O mercado espera que tenha mais um corte de 25 bases, com a nossa taxa Selic registrando nova mínima, saindo de 7,5 para 7,25, Will. Certo, Daniel. Então, 7,25 aposta majoritária de mercado, é isso? Exatamente. Provavelmente quarta-feira à noite, todos nós dormiremos com uma Selic em nova mínima histórica. Tá ótimo, então, Daniel. Obrigado. Bom dia. Isso que o Daniel comentou a respeito do minério de ferro é bastante importante para a Vale, né, pessoal? A gente sabe que existe uma correlação muito forte entre o preço de minério de ferro e as ações da Vale, uma vez que uma boa parte das suas receitas, as receitas da Vale, quase 70% das receitas da Vale hoje advém ou de minério de ferro ou de Pelotas, que é um derivado do minério de ferro. Então, por isso a gente comentou aí, chamar atenção, aparentemente a gente pode esperar sim uma reação positiva da Vale a esse preço de minério lá fora. Bom, saindo um pouco da Vale, falando de uma outra notícia bem importante, sexta-feira chamou a atenção aqui para a Amil, tá? Eu estou com o Diego vai comentar uma notícia bem relevante que saiu sobre a Amil. Na verdade, o setor de educação e saúde tem cada vez mais sido mais observado, mais olhado e gerado mais interesse por parte de diversos investidores estrangeiros, enfim. E a gente viu as ações de todo o setor de educação, por exemplo, uma forte valorização. A gente que teve Estácio na carteira aproveitou bem esse momento. E a gente chamou a atenção para um call aí de Amil na sexta-feira, setor de saúde também chamando a atenção. E teve uma notícia bem relevante. Cadê o Diego na tela? Fala aí, Diego. E aí? E Amil? Exatamente, Will. Bom dia a todos. A grande notícia corporativa do dia realmente é a venda da Amil para a gigante United Health. A americana atribuiu um valor de 11 bilhões de reais à líder brasileira, portanto o acionista que está posicionado em Amil já pode ficar contente, porque isso representa um prêmio de 21% sobre o fechamento de sexta-feira. A operação ela vai ser dividida, 60%, que é o equivalente à fatia do controlador Edson Godoy Bueno, vão ser pagos agora em dinheiro pela United Health e 30% na verdade, que é o free float, vai ser pago no ano que vem e 10% o Edson Godoy Bueno vai usar para se tornar o maior acionista pessoa física da gigante norte-americana. Então o que interessa mesmo para o investidor pessoa física hoje posicionado na Amil é saber que isso vai ser pago no primeiro semestre de 2013. Portanto, hoje as ações já devem abrir com um gap para se aproximar desse preço. Obviamente não vai chegar exatamente nesse preço, porque você ainda tem uma taxa de carrego equivalente à renda fixa, mais uma taxa de risco, já que a operação ela depende da aprovação de órgãos reguladores, mas a gente já pode esperar um gap aí com certeza de mais de 15% para as ações da Amil. E falando agora de uma outra notícia também, por enquanto só boatos, mas a Alpargatas estaria em conversação com o dono da Osklen para adquirir a empresa do ramo de vestuários. Isso é uma notícia aparentemente positiva para a Alpargatas. Por que aparentemente? Porque a gente ainda não sabe o valor de uma possível transação desse tipo. A gente não sabe se o preço a ser pago pela Alpargatas, caso a operação venha a sair, vai ser razoável ou vai ser caro. Portanto, para o acionista a gente ainda não tem uma posição sobre isso, mas certamente, de forma estratégica, seria uma boa aquisição para a Alpargatas, já que a Osklen é uma empresa de vestuário aparentemente de luxo, então uma margem muito maior do que a margem do setor de calçados, que hoje gira em torno de 11% para Alpargatas, Will. Tá certo, valeu Diegão. Diegão que é fã da Osklen, se veste, está sempre vendo nova coleção e tal, por isso está bastante otimista com essa aquisição aí da Alpargatas. Eu deixei o Diego se despedir, brincadeiras à parte, enfim, vale ficar de olho aí em Alpargatas, saber se ela vai pagar caro ou não pela Osklen. As roupas da Osklen são um pouquinho caras, né? Vamos ver se para comprar a empresa vai ser caro também. Bom, saindo da cena corporativa, e vale lembrar, frisar, ficar de olho em Amil, a gente chamou esse call de compra, dependendo como abrir aí, já vamos chamar um stop gain. Feliz o stop gain, a pena que foi muito rápido, talvez muitas pessoas não conseguiram entrar nessa operação. Mas bom, voltando para a área de análise, falando com o nosso argentino, primeiramente vou te perguntar, quando é que sai o jogo Brasil-Argentina, depois daquele papelão lá na Argentina, hein, Carrizo? Opa, teu microfone tá ligado? Ah, agora sim, ligado. Foi. Tá ouvindo aí? Tô. Bom dia, Will, bom dia, XP. E aí, quando a gente mude as lâmpadas lá do estádio, aí vamos começar. Ah, então tá bom. Fala aí. Tá, bom. Então, voltando para o mercado aí.
O índice Bovespa continua com essa pressão vendedora. Na sexta-feira a gente viu um repique bem importante no início do pregão. Testou a média de 200 dias e voltou tudo no final da sessão da sexta-feira, deixando um candle com uma sombra superior muito grande, o que faz pensar que ainda continua essa força vendedora no índice e fechou abaixo do patamar de 59.000 pontos, deixando aí esse viés de novas quedas, mas essas quedas dentro de um canal baixista. Foca aqui na tela, Fabão. Um canal baixista de curto prazo com elevada volatilidade. Sim? A gente esperaria que o índice voltasse para a região de 56.200, 56.300 pontos, onde temos antigos fundos dentro desse canal de baixa, sim? Com uma volatilidade bem importante para as próximas sessões. Aqui, como suporte mais importante, então, temos a região de 57.200, que é a parte inferior do canal, e a resistência mais importante fica em 59.825, que é a média de 200 dias, e 60.250, que é a média de 21 dias. Abaixo desses patamares, a pressão vendedora vai continuar e serão repiques intermediários como que a gente viu na sexta-feira. Teríamos que romper essa resistência de 60.250 para deixar aí um caminho livre para novos avanços no índice. Então, por enquanto os avanços vão estar aí restritos para recuperações intermediárias abaixo de 60.250 pontos. Como oportunidades para o dia de hoje, temos uma possível venda em CCNA3 Siderúrgica Nacional. Ela está em tendência de baixa. Ontem, na sexta-feira, respeitou uma resistência por antigo fundo rompido e deixou um candle baixista. Se perder os R$11, poderia dar uma boa oportunidade de venda. E, pelo lado das compras, temos Fibria, tendência de alta, lateralização. Se romper a casa de 19,20, poderia dar uma boa oportunidade de compra. Vale lembrar que tem que ser com candle de alta bem perto do final do pregão. Agora vamos passar com o João, que vai falar de derivativos e long and short. Bom dia, Carrizo. Bom dia, XP. Bom dia, William. Eu vou passar para você já pedindo aqui as nossas oportunidades de financiamento, mas antes eu queria comentar um pouco sobre o nosso long and short. A gente tem um long and short aberto no setor de bancos, Itaúsa com Bradesco. Esse long and short está indo muito bem e a gente talvez agora na abertura do mercado, dependendo de como abra essa taxa aí, a gente pode dar um gain nesse nosso long and short, ok? Então vamos ficar de olho na abertura do mercado e nesse nosso long and short aberto aí já tem um tempo. Fabão, joga na tela aqui, por favor, a gente vem agora para os financiamentos. A gente tem Petro K22, que está dando 3,72 de taxa bruta para 4,67 de proteção. Uma boa relação aqui, a gente queria uma proteção um pouco maior, mas a gente tem aqui 3,72 de taxa bruta, que é bem elevado se tratando de Petrobras. Em seguida a gente tem aqui Vale K34, dando 3,31 de taxa bruta para 5,92 de proteção. Essa sim uma boa relação entre taxa bruta e proteção. E por fim, OGX PK5, dando 5,49 de taxa bruta para 14,59 de proteção. A gente tem que ficar de olho aí em OGX, quem quiser fazer o financiamento, devido à volatilidade do ativo, tendo em vista que ela vem perdendo aí uns suportes um atrás do outro. Pode ser uma proteção um pouco pequena, que pode ser perdida com muita rapidez e a gente pode atingir aí o break-even desse financiamento. William, com você. Tá bom, João, obrigado. Um abraço. Bom, dando continuidade então, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre o mundo das commodities. A gente aparentemente tem na quinta-feira o principal dia aí para as commodities. A gente vai ter relatório importante que pode dar um norte melhor e até lá vamos ver o que a Marta nos diz. O que a gente pode esperar para essa semana no mundo das commodities? Cadê a Martinha na tela? Vamos lá, Fabão. Fala aí, Marta. E essas commodities? Bom dia, William. Commodities, fica como você comentou, aí na quinta-feira tem relatório do USDA. O mercado de grãos aguarda esse relatório que sai na quinta-feira, que vai trazer as estimativas para a próxima safra de grãos. Aqui na BMF a gente continua sem novidades no cenário fundamental, com pouquíssimos negócios saindo no mercado físico, tanto no café quanto para o boi e para o milho. O milho aí que está bem sustentado no mercado físico, quase nenhuma oferta no porto abaixo de R$ 32,00. Aqui na BMF opera na casa dos 30, então ele está bem sustentado, mas essas correções tendem a ser bem técnicas. Vamos direto para os gráficos, Fabão, por gentileza? Esse é o café SFZ12, trabalhou em forte queda nos últimos 2 pregões,
está sustentando agora aqui, encontrou suporte na casa dos 217,5. O próximo suporte é resistência, desculpa, em 220, rompimento pode levar para os 222. Abaixo dos 216,5 pode testar os 213,5. Esse é o BGI V12, que vem em tendência forte de queda, vem respeitando esse canal de baixa. Fez um suportezinho no pregão passado aí nos 95,5. A perda dele pode levar lá para os 94,90 e a resistência mais próxima nos R$ 96,00. E esse é o milho CCMX2, milho novembro, que já abriu aqui, fechando o gap nos 30,55, testou os 30,30 como suporte. Para cima, tem resistência mais relevante nos 30,80 e para baixo, suporte mais relevante com 29,80. Para as agrícolas é isso, Will. Deixo vocês com os comentários de futuros financeiros. Bom dia, Sasaki. Bom dia, Marta. Bom dia a todos. Nessa manhã temos um dos mercados atuando em patamar negativo e, sinceramente, com a falta de dados no mercado norte-americano, tenho lá minhas dúvidas se esse mercado consegue fôlego para ir para o patamar positivo. Temos aqui o S&P em patamar, como eu falei, negativo nesse momento, formando aqui um pequeno pivô de baixa, considerando a cotação ao longo da madrugada. Se perder esta faixa aqui do 1.448,5, o mercado libera queda para buscar o próximo suporte lá no 1.445, conforme consta na folha de pontos para day trade. Na contramão, o mercado pode repicar até a região do 1.456 ou mesmo os 59,5, sem passar consistência para maiores altas. Ali ainda mantém expectativa vendedora para o curtíssimo prazo. Para quem espera aí um movimento mais comprador no mercado futuro norte-americano, precisa ficar atento a este ponto aqui, que seria o 1.466, onde marcou a máxima na semana passada. Já com relação ao nosso índice futuro, o mercado nesse momento atua em queda, assim como o mercado lá fora, e se perder esse 58.330, região onde marcou ali suporte no final da quinta-feira, temos um movimento de queda rumo à região do 58.150. Esse 150 é o ponto decisivo para liberar um movimento de queda um pouco mais expressivo, dado que foi um ponto onde marcou a mínima nas últimas sessões. Já na contramão, o mercado ele pode repicar até a região dos 58.800 ou mesmo a região dos 59.000, ainda sem passar consistência na compra. Mesmo uma puxada até esses patamares, segue valendo aí a expectativa vendedora para o curtíssimo prazo. Para fechar aqui na minha esquerda temos o dólar. Dólar esse que reagiu bem na sexta-feira após o Banco Central anunciar um leilão de swap cambial reverso. Com isso, a força compradora na moeda aumentou e agora para cima pode buscar ali resistência na região do 2,046 ou mesmo 2,049,5, tá ok? Marcado por este topo aqui. 46 marcado por esses topos e são pontos decisivos para liberar um movimento de compra mais expressivo na moeda. Na contramão, encontra bom suporte nesta região aqui do 2,037 e mesmo se perder este ponto, ainda teria bom suporte na região do 2,033,5. Para fechar, a posição dos estrangeiros. Na sexta-feira não houve atuação expressiva por parte dos estrangeiros. No consolidado, no saldo total, estrangeiros seguem vendidos no dólar em quase 108 mil contratos e no índice futuro seguem vendidos em aproximadamente 14 mil contratos. É isso aí, pessoal. Um ótimo mercado e uma ótima semana a todos. Obrigado, Sasaki. Bom dia. Bom dia, Will. Bom, então, pessoal, essa foi a nossa reunião matinal, aparentemente sem nem grandes indicadores. Lembrando, Columbus Day lá nos Estados Unidos, tornando a liquidez um pouco menor para os mercados acionários, mas lembrando que os mercados acionários funcionam, né? O que não funcionam são os mercados de títulos e bonds, tá? Semana importante para a gente aproveitar e falar dos diversos produtos que um shopping center financeiro, e por isso a gente bate muito na tecla do shopping center financeiro, além de ações e com essa queda da taxa de juros, esperada queda na taxa Selic, cada vez mais o investidor tem que buscar novas alternativas de investimento, pagar taxas de administração que sejam mais coerentes, mais racionais em fundos de investimento que de fato rendam algo muito mais perto ao CDI, ou enfim, que de fato remunerem o investidor. Além disso, a gente tem vários outros produtos, como fundos imobiliários, vocês já conhecem muito bem, a gente fala bastante aqui de fundos imobiliários, debêntures, outro tipo de título também, e cada vez mais já vem ganhando espaço. A gente tem visto novas empresas fazendo emissões de debêntures, aproveitando essa janela de juros baixos e, obviamente, que elas pagando uma taxa de juros para o investidor mais interessante aí do que, por exemplo, a remuneração da Selic, e nem se fala em poupança, né? Poupança, enfim, não dá nem para a gente comentar aqui. Então é isso, pessoal, vamos aproveitar a semana para
a semana mais tranquila em termos de indicadores na nossa bolsa. Vamos aproveitar para focar em outros produtos, em outras formas de investimento para remunerar o seu capital. Então é isso, pessoal. Desejo a todos uma excelente semana. Um forte abraço para todos os nossos escritórios espalhados pelo Brasil. Vamos com tudo. Uma ótima semana a todos.